Vivemos no tempo do fim e esta é a época em que se cumprirão as profecias mais importantes da Bíblia. Hoje, mais do que em qualquer outro momento, precisamos dedicar-nos ao estudo destas profecias. É o abrir de uma janela para que o ser humano possa ver, o que sem este estudo estaria completamente encoberto. Os livros de Daniel e Apocalipse permitem a entrada de Deus na história humana e você perceberá, ao longo do estudo destes livros, o controle de Deus sobre o tempo e as sucessivas etapas da história. Será revelador e confortante entender que não estamos à deriva, que tudo está no controle do Pai Celeste e um dia tudo chegará ao fim. O autor do livro de Apocalipse é nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, nós nos sentimos felizes porque Ele enviou um recado para nós através do apóstolo João. Quando nós vamos a responder a pergunta quem escreve o livro de Apocalipse, nós encontramos que o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo número 9, diz: eu sou João, vosso irmão, vosso companheiro no sofrimento, no reino de Deus e na paciência e na perseverança a que Jesus nos chama. Eu fui exiliado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. João disse com toda claridade que ele passou por problemas e por dificuldades por causa da palavra do Senhor. Ele se apresenta não com títulos oficiais, ele se apresenta como nosso irmão, como um parceiro na tribulação. Ele baseia seu direito de falar no fato de ter passado por tudo que os destinatários da mensagem estavam passando. Ninguém dará ouvidos, meus amigos, a quem prega resistência desde uma cadeira confortável ou coragem heroica de segurança prudente. Não existe isso. Somente entende o que você está passando aquele que passou pelas mesmas lutas, pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, e só entende tua dor aquele que experimentou em carne própria o sofrimento. Como dizem os índios, ninguém pode criticar a outro até que um dia esteja nos seus mocassins, até que esteja em seus sapatos. E poderíamos dizer com toda a propriedade que João e os outros profetas e alguns dos cristãos podem falar com propriedade porque se haviam sentado e haviam passado pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas lutas do que seus irmãos. João agrupa 3 palavras aqui neste verso. Ele fala de tribulação, ele fala do reino e ele fala de uma resistência que é inalterável. Tribulação, meus amados, vem de uma palavra grega chamada tlipsis, que significa pressão, que descreve o peso que é colocado, uma placa, uma saca com um peso grande colocado sobre uma pessoa, que também simboliza a pressão da perseguição, o sofrimento provocado por circunstâncias externas, a aflição e os problemas, especialmente quando nos toca participar dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, essa palavra, tlipsis, fala acerca dos sofrimentos e da tribulação que nos tocará enfrentar em este tempo do fim, problemas e angústias. A Bíblia fala de uma de uma grande tribulação, de um grande tempo de angústia que haveremos de enfrentar os filhos de Deus. Essa resistência inalterável vem do grego hypomone, que não se refere a uma paciência que se submete passivamente à maré dos acontecimentos, mas descreve um espírito de coragem, de conquista, que impulsiona a cavalaria e que transforma até o sofrimento em glória. Essa resistência, essa paciência impede que nós
desistamos ou joguemos a toalha, que nós desistamos da palavra de Deus. Rio Pomoné tem a ver com 3 coisas. É a atitude básica, o estado do espírito, que tem a ver com a paciência, com a firmeza. Em segundo lugar, é como a adesão constante a um curso de ação, apesar das dificuldades e testes. Tem a ver com a perseverança, com a resistência, com a fortaleza. E, finalmente, um componente da esperança e da confiança expectante, que nos leva com paciência a anunciar, a amar, a apressar e a aguardar a vinda de nosso querido Senhor. A situação dos cristãos nos dias de João era tal que estavam em tribulação, sofrendo a pressão da perseguição, segundo João, em meio aos acontecimentos que antecederão ao fim do mundo. Eles estavam ansiosos pelo reino, ouviram de Jesus falar até na oração, e Jesus nos ensinou no modelo de oração a orar pelo reino, que no grego é basileia. Há apenas um caminho para chegar ao reino. Mesmo que tenhamos que passar por dificuldades, por tribulações da aflição, o Senhor nos levará para a glória. Essa resistência tem que ser uma resistência fiel, porque o Senhor nos dará a vitória. Jesus disse: quem perseverar até o fim, esse será salvo. E Paulo disse a seus irmãos de fé: você e eu estamos incluídos. Se resistimos, reinaremos com Ele. 2 Timóteo capítulo 2, verso 12. O caminho para o reino, então, é um caminho de resistência. Mas antes de terminar esta passagem, devemos notar uma coisa. Essa resistência é encontrada em Cristo. Cristo não se entregou. Cristo não queria beber o cálice. 3 vezes orou, pedindo: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Mas Jesus disse: não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Ele perseverou até o fim, e quando terminou o trabalho em prol de nossa salvação, Jesus disse: Pai, consumado é, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por isso, Ele pode permitir que nós, que caminhamos com Ele, alcancemos essa mesma resistência e esse mesmo objetivo que Ele. O lugar onde João foi levado foi a ilha de Patmos, uma ilha rochosa. Jerônimo disse que João foi exiliado. Eusébio menciona que João foi banido à ilha pelo imperador Domiciano no ano 95 depois de Cristo e foi libertado 18 meses depois por Nerva. Era comum que as pessoas, os presos políticos, forem exiliados para uma ilha. Essa era uma sentença comum no Império Romano. Os prisioneiros políticos eram dispensados em vez de receber punições piores. Porém, esses exílios acarretavam perda de direitos civis, da propriedade, exceto que aqueles deveriam ter suprido suas necessidades básicas, aquelas relacionadas à mera existência. Os exiliados desta forma não sofreram maus tratos ou ficaram presos na ilha que lhes correspondia. Tinham a liberdade de movimento dentro de certos limites, mas seria outra coisa para João. Temos que lembrar que João era um líder espiritual dos cristãos, e os cristãos eram criminosos comuns. O cristianismo não era reconhecido como uma religião no Império Romano. O estranho é que eles não executaram imediatamente a João. O exílio, então, para ele significaria trabalho forçado nas pedreiras. Sir William Ramsay disse que sua punição seria precedida de chicotadas, marcada por correntes que eram colocadas nas mãos e nos pés, marcada também com roupas escassas, comida insuficiente. Tinha que dormir no chão, em uma prisão escura, e trabalhar sob chicote de supervisores militares. Patmos deixou suas marcas profundas na vida de João, na escrita de João. Até hoje, os visitantes que vão e visitam a ilha de Patmos encontram uma caverna na falésia sobranceira ao mar, na qual se diz que foi escrito o livro de Apocalipse. Há uma vista magnífica do mar de Patmos e, como diz Strahan, Apocalipse está
repleto de perspectivas e de sons do mar infinito. A palavra thalassa, o mar em grego, aparece no livro de Apocalipse pelo menos 25 vezes. Strahan descreve: em nenhum lugar o som das muitas águas é mais musical do que em Patmos. Em nenhum outro lugar o sol nascente, o sol poente, se espelha mais esplêndido como um mar de vidro misturado com fogo, e em nenhum outro lugar o desejo natural que o mar da separação deixe de existir é expressada como João o expressa no livro de Apocalipse. Foi para toda a angústia e dor e exaustão do exílio e trabalho forçado de Patmos que João foi exiliado por causa da palavra que Deus nos deu. Ele estava lá por causa da oposição política religiosa, a sua fidelidade a ela. Certamente foi por causa de sua inabalável lealdade à palavra de Deus e sua insistência em pregar o Evangelho de Cristo Jesus, razão pela qual ele foi condenado ao exílio em Patmos. A olharem para além de suas angústias imediatas e colocarem toda a sua confiança em Cristo, os cristãos compartilharam sua dignidade e poder reais. Lembram? Jesus enfrentou a Pilatos como rei que havia de salvar a seu povo de seus pecados. Se essas angústias foram prisão, ostracismo, calúnia, pobreza, discriminação econômica, hostilidade violenta ou não violenta por sinagoga, mercado, polícia, perturbação de igrejas por falsos profetas ou constantes ameaças de morte por multidões ou por ações judiciais, os crentes deveriam realizar sua atual realeza com Cristo em sua perseverança fiel. Resistência, escreveu um comentarista, é a alquimia espiritual que transmuta os sofrimentos em dignidade real. É o testemunho de cristãos e seu amor radical em todas as esferas da vida. Produz o conflito com os poderes do mundo e exige longanimidade como a marca da realeza de Cristo em suas vidas. Pelo poder real de Cristo, poderíamos dizer, o poder real de Cristo agora não esmaga a oposição, mas usa o sofrimento para testar, para purificar a lealdade dos seus servos. Sua força é revelada por meio de sua fraqueza. Cristo disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo escreve para nós e diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 12, verso número 9. Sabem, como cristãos somos chamados, como João, não para reinar agora. O reino está pronto. Jesus falou para nós: não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Mas eu estou indo a preparar um lugar para vocês. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Por isso vale a pena ser firmes na tribulação. Vale a pena pensar que nós fazemos parte do reino eterno que Cristo em breve vai dividir com seus filhos. O reino de Cristo, o reino da graça, tem que ser estabelecido em nosso coração para que nós façamos parte do reino da glória. Em breve Cristo virá tomar posse e a dar a alegria a seus filhos para levá-los para a casa do Pai, para dividir o reino que Ele haverá de dividir conosco a eternidade. Mas temos que ser pacientes, temos que ser resistentes, temos que ser leais a Deus, temos que ser leais ao dever como a bússola é ao polo. Deus está à procura de homens e de mulheres dessa natureza. Aceitas tu o desafio? Que a graça de Cristo e sua bênção sejam contigo.
Um grande abraço. Que Deus te abençoe.